Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês vão estar assistindo a gente, né? Mas a gente está aqui no ConteCast, né? Que é a contabilidade politizada, né? É um podcast aí pensado, né? Pelas empresas, pelos órgãos aí que compõem, né? A área contábil. A gente entende, né? Como contadores, né? Que o papel da política é extremamente importante, né? Então, assim, a gente teve essa ideia de trazer aqui alguns candidatos que estão aí no pleito das próximas eleições. E aí eu queria começar nosso bate-papo aqui pedindo para o Magno se apresentar, falar um pouquinho da história dele, né? O posicionamento dele aí como contador e nas entidades de classe também. Bem, meu nome é Magno, sou contador formado desde 93. Fui conselheiro do CRC por 8 anos. Hoje encontro presidente da Associação dos Controladores do Estado do Rio de Janeiro, na área pública. Atuo na Controladoria Geral do Estado há 28 anos e, basicamente, o foco de atuação sempre foi a área pública e o controle da despesa. Maravilha. A gente está aqui também com o Carlos Marinho, né, que sempre nos recebe muito bem aqui, né, nossa galera, para a gente fazer as gravações aqui. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal aí obrigado. também. Bom, eu sou Carlos Marinho, contador, sou diretor aqui da Rádio MaxiCash, faço parte como membro da Comissão de Escritórios de Contabilidade do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro. E para nós é um prazer receber vocês para mais um ConteCast com o candidato René Freitas, né? E eu espero que realmente a gente consiga aí extrair todas as informações importantes e relevantes que vai ajudar não só a classe contábil, como a sociedade no geral a conhecer um pouquinho dos planos do René. Maravilha. Bom, pessoal, eu me chamo Gisele Lima, sou contadora, estou vice-presidente de registro do CRCRJ, faço parte de algumas comissões. Entendi o papel e a importância da política quando eu assumi a coordenação da Comissão de Contabilidade Eleitoral e Partidária, então eu percebi, né, que era importante a gente debater, a gente conversar sobre política, né? E assim, eu já acompanho o trabalho do René, né, já tem um tempo, e eu estou muito feliz, né, de ter sido convidada para poder participar exatamente desse podcast, né, porque é uma pessoa que eu tenho acompanhado a evolução, a carreira, então é bem legal assim recebê-lo aqui, René. Então, se apresenta aí para o pessoal conhecer um pouquinho. Quem é o René? Olha, gente, eu que agradeço a oportunidade de conversar, de ter esse bate-papo com vocês nesse estúdio que é incrível, com 3 cabeças pensantes muito boas da área contábil. O prazer a todos, meu nome é René Freitas, por formação sou advogado, na sequência professor em cursos de pós-graduação aqui no estado do Rio. Sou natural de Niterói, moro atualmente no Rio de Janeiro e filho de 2 professores, sendo que um, além de professor dentista também, com uma irmã. Hoje me lanço candidato a deputado federal pela primeira vez, com um propósito específico de prestar serviço para as pessoas, né? Me colocar à disposição das pessoas. E estou aqui aberto para esse bate-papo, para a gente falar sobre o estado do Rio de Janeiro, falar sobre o Brasil, perspectivas novas, né? Obrigado pelo convite. Maravilha. Eu vou só dar um briefing aqui, de repente, para o público, né, que não sabe muito bem aí qual é o papel, né, de um deputado federal, que é o cargo, né, que hoje o René aí está se candidatando aí, né? É um primeiro teste. Ele é um candidato que nunca, né, veio aí como candidato a nenhum cargo eletivo, né? Então, assim, o deputado federal ele tem o papel, né, de legislar e fiscalizar, tá? Ele está lá para poder debater, votar a favor ou contra projetos de lei, né? Pode propor alteração na Constituição, então é um papel um pouquinho diferente aí dos demais cargos eletivos, né, de vereador, de deputado estadual, né? Eles votam e discutem o orçamento da União, tá, para o ano seguinte. Eles podem, né, se eles identificarem lá algum problema, acionar o Tribunal de Contas da União para que haja uma fiscalização ali de alguma situação, né? Normalmente é a galera que está lá nas CPIs, né? Falando, discutindo e debatendo os temas lá. Podem criar as comissões parlamentares, né? Para poder discutirem temas aí que sejam relevantes. E podem abrir o processo de impeachment
contra o presidente. Então, eu fiz um resumo básico, né, do papel da atuação aí de um deputado federal, né? Então, assim, eu queria agora que o Magno, ele nos conduzisse aí numa conversa aí com o nosso querido Renê. Bem, sim, de uma forma geral, quando a gente começa um podcast, né, a gente logo quer ouvir do nosso entrevistado, do nosso convidado um pouco. Conta um pouco sobre você pra gente. Conto. Magno, nasci em Niterói, na sequência entro para a faculdade de Direito, vou para curso de pós-graduação, viajo para Portugal para lá me especializar ainda mais, fazendo mestrado. E o mestrado que eu escolhi fazer lá foi em análise econômica do direito, que aí é uma linha muito tênue, é uma junção, uma proximidade ali entre direito e economia. Então são essas duas ciências fazendo um estudo de sociedade. Eu costumo dizer que direito é a ciência própria para analisar comportamento humano e tentar trazer para um povo específico uma qualidade de vida melhor, tirando atritos, né, daquela sociedade específica. E eu passo a visualizar o comportamento humano sempre de maneira precificada. Tudo que a gente faz, eu costumo dizer que o ser humano é um ser interesseiro. Tudo que a gente faz, a gente tem interesse. A gente perdeu ao longo do tempo a essência da palavra interesse, parecendo ser algo negativo. Não é. O sujeito acorda de manhã, vai escovar o dente, é porque ele tem um interesse naquilo. Você acorda e vai trabalhar, você tem um interesse. Tudo que a gente faz é movido a interesse. Não há nenhum ato do ser humano que não tenha interesse. O que é extremamente bom. É porque ao longo do tempo a gente deturpou a palavra interesse como algo negativo, que não é. E fazendo essa avaliação social que a gente tem com relação à precificação, a gente passa a entender melhor o comportamento humano e passa a entender que ferramentas econômicas são extremamente úteis e necessárias para você melhorar a sociedade. Principalmente, Marinho, numa sociedade de recursos tão escassos quanto a brasileira. A gente vive um abismo social aqui interno. Eu digo que em sociedade escassa você tem que ter um marco de eficiência muito maior do que nas que são ricas. Sem Verdade. dúvida. Não é isso? É verdade. Bem, dando continuidade aqui, eu queria que a Gisele continuasse conduzindo e o Marinho nossos temas. Então, assim, eu queria saber de você por que o cargo de deputado federal. Porque normalmente quando a pessoa se candidata, ela às vezes, né, começa ali, não, primeiro eu vou como vereador, né? Ela vai escalonando, né? Depois eu vou a deputado estadual. Por que você escolheu de cara ir para deputado federal? Então, Gisele, por que eu não vejo o ingresso no poder pelo poder? Se hoje você virar para mim e me dar um mandato de vereador, eu não quero. Se você me entregar um mandato hoje de deputado estadual, eu também não quero. Porque são cadeiras que não me interessam, que eu entendo que ali eu não seria feliz. Uhum. Eu digo que na vida você tem que caminhar todos os atos que você faz trazendo felicidade. Se não faz sentido eu sair do meu escritório hoje, que está numa expansão enorme, uma projeção muito grande, ir, por exemplo, para ser vereador ou para ser deputado estadual simplesmente pelo poder, porque eu não seria feliz ali. Então a minha ida ao cargo de deputado federal, me colocando a serviço das pessoas, não é o poder que me interessa. O que me interessa é o que aquela cadeira específica me possibilita fazer para a sociedade. Eu, no escritório, atuo muito na área do direito de família. Hoje eu vejo uma desconstrução das famílias, porque a gente teve um comportamento social modificado, as pessoas começaram a entender mais direitos e deveres, e o casamento, eu sempre digo que é um contrato. Não existe manutenção de contrato com desequilíbrio enorme dentro dele, em qualquer contrato que seja feito no mundo. Mas, Renê, ao longo dos anos os casamentos se solidificaram e os contratos talvez fossem desequilibrados. Sim, concordo. Mas estar presente num contrato, inserido num contrato, porque você não tem a opção de sair, não quer dizer que aquele contrato seja bom. A pessoa só está ali porque ela não pode sair. Como a sociedade começou a andar e sair dos contratos de casamento cada vez mais se tornou possível, esses contratos estão finalizando cada vez mais, eu vejo isso no escritório, os problemas chegam lá já em um grau muito grande, sem solução, a advocacia e o Poder Judiciário não mais vão resolver, e a gente está fazendo disso um problema social. Ou seja, eu preciso sair da ponta que eu estou, que é de enxugar gelo hoje, de me lançar para uma cadeira ao Legislativo Federal, para a gente propor novas reflexões, não só o contrato de casamento, mas eu digo de civilidade na relação entre homem e mulher, que a gente perdeu isso.
ao longo dos anos para a gente poder caminhar numa sociedade melhor. Por exemplo, eu estava falando agora há pouco da precificação, né? Vou propor aqui, o Carlos, a precificação nossa do contrato de seguro de automóvel, por exemplo. Magno, talvez você já tenha contratado seguro de automóvel, né? Vamos pegar o preço que a gente paga aqui no Brasil, que a gente investe para ter segurança do nosso automóvel. Fizemos essa conta, ótimo. Agora, quanto que uma mulher gasta ao longo da vida dela para fazer o seguro do próprio corpo, da própria liberdade? Uma mulher hoje pode andar 4 quarteirões numa rua escura? Se acontecer algo com ela, a pergunta, mas por que você estava ali? Quando ela não pode andar as 4 quadras, ela é obrigada a pegar um Uber, por exemplo. Quanto que ela investe ao longo da vida fazendo isso? O que ela deixa de investir em si própria? De retornar para a família dela? O que ela deixa de fazer com esse dinheiro, um investimento melhor, uma sociedade melhor para todos e não só para ela? Porque quando eu vivo numa sociedade que indivíduos estão melhores, porque investiram melhor o dinheiro que tem, o recurso que tem, a gente vive numa sociedade melhor para todos. Que é o que hoje eu não vejo que aconteça no Brasil. Renan, posso fazer uma pergunta? Deve. Fique à vontade. Então você acha, primeiramente, que você, chegando ao ápice de se eleger deputado federal, você vai conseguir contribuir melhor, inclusive para que essas mulheres, que pelo que você está falando, o que me deu a impressão aqui é que as mulheres têm que investir muito em segurança. Não é? Ela acaba fazendo um papel de segurança própria, porque se ela não pode caminhar numa rua escura e ela é obrigada a pegar um Uber, um táxi ou ir com uma companhia ou não pegar aquele trajeto, ela acaba investindo muito mais na segurança própria, coisa que o Estado não consegue proporcionar. E a outra que você falou o seguinte, que você não se sentiria feliz como vereador ou como deputado estadual. Então você acredita que como deputado federal você vai conseguir atingir mais ainda aquele propósito que você tem, que é de contribuir para a sociedade e principalmente para que as mulheres tenham mais essa segurança? Seria isso? Sem dúvida. Ô Marinho, trago a pauta do direito da mulher hoje, que eu falo direito da mulher, mas é manutenção do direito de família. Quando você tem uma sociedade que trata melhor a mulher, a família como um todo está muito melhor assistida. O ponto é que as pautas que eu defendo não teriam repercussão na legislatura estadual ou municipal. Então eu falo, Renê, mas se você se candidatar a vereador, você ganha facilmente. Tá, mas eu não quero poder pelo poder. Eu quero ser útil. Entrar numa cadeira dessa, numa arena dessa que é tão desigual, que é tão injusta, que tem uma arquibancada cheia de pessoas prontas para te apontar o dedo se você errar. Tem um grande número de pessoas torcendo para você errar, para te apedrejar. Eu não vou me lançar nisso se eu não tiver utilidade para a sociedade como um todo. Vejo que na cadeira de deputado federal tem, por isso que me lanço para essa cadeira. E não só para trazer a pauta do direito da mulher, tá, Marinho? Tem outras pautas que são interessantíssimas, mas confesso a todos, isso está no meu plano de candidatura, que a pauta do direito da mulher é a prioritária na minha candidatura. Poxa, que legal. Maravilha. E assim, o que eu acho interessante assim da construção, né? É porque assim, eu comecei a me interessar pelo tema da política e eu comecei a estudar os candidatos, a construção dos candidatos, né? E aí assim, você está falando que você está se colocando como deputado federal porque a dor que você vivenciou, né, no seu trabalho, né, aquilo que você observa no dia a dia, nos seus atendimentos, é que no cargo de deputado federal, né, isso faria mais sentido. Você teria mais ações ali para propor, né, para poder sanar essas dores que você acabou vivenciando ali no dia a dia. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho das suas conquistas, né, ali na sua carreira, porque, assim, eu acredito que da tua construção, o que te conduziu para esse cargo, né, para se pôr, né, como candidato a deputado federal, foi justamente a tua história, o teu histórico, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre as suas conquistas, hein? Exatamente. Ô, Gisele, eu digo que para você fazer política, você não precisa ter mandato. Mas com o mandato, a sua política passa a ter um alcance muito maior. A gente hoje talvez viva um cenário de Brasil em que a política é tida como algo negativo. Política é algo absolutamente essencial para a evolução dos povos. Talvez o que a gente tenha hoje no país é um número muito grande de políticos ruins.
mas isso não faz da política algo negativo. Aliás, quando a gente pega a palavra política, que tem a raiz grega, ela vem de polis, que é cidade. Quando a gente pega cidadania, que para todos nós é tido como algo bom, né? A gente entende cidadania como algo muito positivo e política como algo muito negativo. É verdade. Só que cidadania vem da matriz latim, que é cidade também. Cidadania e política são similares. Não é política que é ruim, é cidadania que é boa. Política e cidadania são similares e ambas são boas quando bem aplicadas. E a gente, hoje, depois do período de redemocratização do Brasil, que finaliza ali em 85, tem bem o advento da nova Constituição, com nova perspectiva eleitoral. Não sei se a gente parou para pensar aqui, Magno. A gente está indo para a nossa 9ª eleição geral. É a 9ª vez que um povo vai votar nesse modo específico agora para presidente. É muito pouco. Não dá para exigir um parlamento muito qualificado com eleitores que pouco conhecem, pouco estão habituados ao processo eleitoral brasileiro da jeito que é. Uhum. A gente precisa passar por essa fase, sim, de transformação, de modificação. Pessoas novas estão se lançando agora a candidatura para diversas cadeiras da política, o que eu digo que é absolutamente essencial. A política precisa ser ocupada por pessoas comuns, pessoas como nós. A gente precisa chegar no nosso livro da vida, no final da nossa história, de cada um abrir esse livro e ver que a página da política está escrita de alguma forma. Eu não digo que todos têm que ser ponta de lança e serem candidatos, mas talvez tenhamos todos a obrigação de unirmos a um grupo que a gente acredita e apoiarmos algum ponta de lança. Não dá para a gente festejar a nossa completa ausência da política, porque a nossa vida passa indiscutivelmente por ela, querendo nós ou não, né? Então, para mim, a política é essencial. E aí, quando você fala de serviço já prestado pela advocacia, e o que me leva para a política, vou te dar um exemplo. Gisele, tem um vídeo meu que hoje está com 25 milhões de visualizações. Ele está em 12 milhões no meu Instagram, entre remix ali de outras pessoas no Instagram, está com 25 milhões. E aí acende um alerta. Por que um vídeo tem 25 milhões de acessos? Ou seja, a cada 10 brasileiros, mais de um já viu esse vídeo. E aqui eu não estou falando de WhatsApp, nem estou falando do que repercutiu no TikTok e outra gente. Estou falando só de Instagram. Esse vídeo específico eu proponho uma reflexão. Quanto vale o apagão no currículo de uma pessoa, seja homem ou mulher, que abdicou da carreira profissional para tomar conta de filho? Isso tem preço, não tem preço? E aí quando eu vou lá nos comentários desse vídeo específico, você tem 11 mil comentários. Uma massa de mulher falando, vi o seu vídeo chorando. Contou a minha história. E qual é a história do vídeo? Aos 50, 45 anos, quando o homem, no direito dele, finaliza o contrato de casamento, essa mulher que está dentro de casa não consegue mais ser inserida ou reinserida no mercado de trabalho, porque ela não tem mais experiência profissional. E aí é recorrente no meu escritório, as mulheres, no meu Instagram, as mulheres mandarem mensagem, poxa, Renê, fiz 3 especializações e continuo sem conseguir emprego. E não vai conseguir. Porque a iniciativa privada não vai contratar alguém sem experiência e com idade avançada. Esse é um problema social, não estou falando aqui do caso da Joana, da Maria, da Rafaela, não, é um problema social enorme. E fico muito feliz quando eu vejo que esse vídeo se espalhou pelo país. Advogados hoje pagam consulta. O Marinho, eu entro em consulta hoje online, aí eu vejo do outro lado um advogado, uma advogada. Eu falo, tá com problema de família? Não, porque eu vi seu vídeo. E eu fiz uma tese pedindo para o juiz precificar esse apagão. Bacana. Aí, na sequência de outra reunião, doutor, olha só, fiz o que você falou. Entendi que metade do patrimônio construído também é da mulher. Então, quando o marido viajou e deixou a casa lá vazia, e ele tinha saído com tudo, deixou ela com 2 crianças no colo sem dinheiro nenhum, parei um caminhão lá na porta, tirei todos os imóveis, os bens móveis de lá e os carros também. Aí eu perguntei, mas isso chega a 50%? Não, isso não chega nem 10% do patrimônio. Eu falei, então fez muito bem. Ela não tem que pedir permissão para pegar o que é dela. Uhum. Se está no escopo de 50%, é dela. Não tem que pedir para ninguém. A mulher não está com o pires na mão nesse ambiente. Uhum. E aí quando eu vejo que essas minhas reflexões na internet têm trazido um olhar novo e diferente e de mais civilidade dentro do contrato, ou quando do término do contrato, eu já fico muito feliz. Uma amiga minha, que é defensora pública no Paraná, me ligou e falou, poxa, Renê, seu vídeo está circulando entre os defensores públicos e entre os promotores,
que se debruçaram ali sobre a sua mensagem para construir uma tese técnica para melhorar esse final de relacionamento. Então você já vê uma evolução social, uma política feita mesmo sem mandato. E isso para mim já é muito gratificante. Só que quando eu posso e tenho a chance de me lançar para uma cadeira com mandato e o meu alcance é muito maior, para mim é muito melhor, porque eu consigo ajudar muito mais a sociedade que eu estou. Maravilha. Eu queria só fazer um comentário sobre a sua fala. Eu assisti esse vídeo, né? E, assim, foi engraçado porque, assim, eu fiz uma identificação muito, muito rápida do momento em que eu decido fazer contabilidade, né? Porque casei muito nova, casei com 19 anos, né? E o argumento que eu utilizei para o meu marido na época, para poder fazer o meu curso de Ciências Contábeis, foi o seguinte. Eu falei assim, marido, hoje você me ama. Hoje eu sou a menina dos seus olhos. Hoje você é apaixonado por mim. Eu não sei se amanhã você vai ser. Então, eu preciso me realizar profissionalmente. Por isso, estou indo. Porque no início, foi um tema dentro da minha casa, né? Ele achava que eu tinha que cuidar dos filhos, ele achava que eu tinha que ficar dentro de casa e eu tinha o desejo de me realizar profissionalmente. Então, eu usei um argumento, né, que você fala ali, né, de quando isso se encerrar, como é que eu fico, né? Então, assim, eu pensei muito nesse momento e o argumento que eu utilizei foi um argumento certeiro com ele, né? Porque ali, naquele momento, eu já convenci ele, não, ela precisa se realizar profissionalmente, então ela vai vivenciar a carreira dela, entendeu? Então, assim, para mim, a contabilidade, ela nos proporcionou como família, né, algo... e ter tido, né, essa mentalidade à época, para mim, foi essencial para eu, assim, graças a Deus, meu casamento vai muito bem, obrigada, né, já são 23 anos de casamento, mas, assim, poderia ter sido uma história diferente, né, eu poderia ter cedido ao argumento dele, hoje não tá posicionada profissionalmente e, de repente, enfrentar uma situação dessa, né. Então, assim, minha mãe vivenciou isso, então, assim, eu me identifiquei demais, foi um dos primeiros vídeos que eu assisti, né, do Renê. Então, assim, eu me identifiquei demais, assim, com a sua fala no vídeo e realmente faz sentido o que você está nos colocando aqui. Ô, Gisele, a gente tem uma certeza. Desencontros na vida ocorrerão. Na última análise pela morte, mas desencontros vão ocorrer. Vamos supor que o casamento está muito bem, está ótimo. Mas, infelizmente, o marido com 50 anos faleceu e deixou uma esposa com 50 anos sem mais o provedor do lar. E ela não tem experiência profissional, mas tem 3 filhos dentro de casa. Com 10 anos de idade, 12, 15, faz o quê? Então, a reflexão que se faz é de melhoria do contrato de casamento para os dois, sobretudo para as crianças. Eu digo que quem advoga no ambiente da família, advoga sempre para a criança. É sempre o melhor olhar para a criança. Ainda que você tenha atrito do casal, a gente sempre verifica o que é melhor para a criança. E o melhor para a criança é você ter pai e mãe com possibilidade de mercado em algum momento. E não com o mercado fechado, porque isso vai bater nas crianças. Verdade. Posso também sim, aproveitar? Sim, por favor. Por exemplo, eu sempre me senti muito motivado, estimulado e feliz quando a minha parceira, minha esposa atual, extremamente empreendedora, isso é uma das coisas que sempre me deixou com os olhos brilhando. Eu lembro que eu sou filho do 3º casamento do meu pai, também da minha mãe, numa época que as mulheres eram praticamente donas de casa, só o homem trabalhava e o homem saía muitas vezes de casa e deixava a sua ex-esposa com aquelas crianças realmente numa grande dificuldade, né? E uma das coisas que mais me motiva é saber que a minha mulher é uma grande empreendedora. Eu não vi o seu vídeo, com certeza eu vou assistir, e eu tenho certeza que ele é muito mais abrangente do que talvez se possa imaginar, porque ele vai com certeza chegar até alguns homens também, mudar até o pensamento dele em relação a um futuro rompimento do casamento, uma saída de como, se realmente tiver que sair, como é que isso vai acontecer. E os casais, quando se separam, não é questão nem somente do patrimônio, né? Você falou tudo aqui, Renê, que é a questão dos filhos, na verdade. É o nosso maior patrimônio, né? E muitas vezes os casais não estão nem aí para isso, né? Eles querem, estão preocupados lá com outras questões, às vezes nem a patrimonial, é um querendo agora, né? Se sentindo rejeitado, atacar o outro, ferir. E às vezes usam a criança também, né? Que é aquela questão da alienação parental, que é um problema gravíssimo também, que é uma coisa que preocupa bastante, né? Verdade. Mas tá de parabéns. Eu quero até aproveitar aqui o gancho e falar o seguinte: desde que eu participei aqui do podcast com o Paulo Ganimi, que eu tenho observado o seguinte: o Partido Novo realmente tem um gancho muito bacana, que é trazer o profissional da iniciativa privada para
o mundo político, né? E realmente a gente vê que vocês vêm com uma visão totalmente diferente, entendendo melhor o que acontece com a sociedade e com isso, com propostas realmente que fazem toda a diferença. Tá de parabéns aqui pela proposta, principalmente nessa questão que você trouxe em relação ao público feminino. Realmente as mulheres precisam serem olhadas de forma diferente, porque elas precisam dessa proteção que a gente tem visto que o Estado, o ente público, não olha muito. Olha de uma forma muito en passant, de forma sintética, não olhando realmente aquilo que faz diferença. O Rio de Janeiro é um estado que, ao longo do tempo, eu como contador tenho observado que as grandes empresas têm saído daqui. Não ficam mais. É difícil você ver o Estado com essa pegada de grandes investimentos, de indústrias chegando e tudo mais. E a gente observa que o problema maior é a questão da violência. A gente tem os veículos que pegam aí os caminhões sendo assaltados o tempo inteiro e as empresas se deslocando do Rio de Janeiro para fora. O seguro, que você falou, né? Citou seguro de carro. Recentemente, se eu não me engano, está no jornal aí que aumentou 95% o seguro de veículo. Eu acredito, inclusive, que as companhias seguradoras elas devam ter aí uma estatística e o seguro para a mulher deve ser até mais caro. Por que deve ser mais caro? Porque as mulheres sofrem até mais, se pesquisar, assaltos quando o bandido identifica que é uma mulher que está ao volante. Então, isso é bem complicado. Então, eu até dou aqui uma sugestão que isso deva ser olhado também, né? De que forma, né? Como é que funciona isso dentro das companhias seguradoras? Se o homem tem um seguro mais barato e a mulher tem um seguro mais caro. Faz parte do processo, né? Então, o que acontece? Tendo em vista você sendo eleito, o que você pensa para o Rio de Janeiro, assim, nos 4 anos do seu mandato, em relação à segurança pública, ao ambiente de negócios, para o estado do Rio e assim até em relação à qualidade de vida da sociedade, né? Do cidadão do estado do Rio de Janeiro? Porque, na verdade, eu estou falando aqui do ambiente de negócio, estou falando do empresário que tem a sua carga roubada, mas todos nós. Eu já fui assaltado 3 vezes e uma delas eu fui sequestrado. Uau. Entendeu? Fui parar numa comunidade, eu também fui seu vizinho, sou de Niterói, né? E me levaram para uma comunidade e lá no morro, né, onde eu estava, realmente desengatilhava um revólver na minha cabeça, achando que eu era, inclusive, policial. E eu saí daquela situação, graças a Deus, estou aqui hoje para a gente conversar, mas já passei por isso umas 2 vezes. Não fui sequestrado, mas tive o carro não furtado, roubado, né? Ruas fechadas e tal. E é uma sensação de insegurança muito grande. Numa delas, inclusive, eu estava com meu filho, que é atleta, praticava naquela época artes marciais, e eu fiquei muito preocupado dele, sem querer, jovem, ter uma reação e ser assassinado ali, entendeu? Naquele momento. Eu podia estar com a minha esposa, com outros 2 filhos dentro do carro, ainda bem que eles levaram um carro, levaram bens que já recuperamos e tudo mais, e graças a Deus que meu filho não reagiu e deu tudo certo. Então, esse ambiente mais sereno, mais manso, mais sociável, que a gente tem uma expectativa tão grande de ter, eu acredito que em outros estados também, mas estamos falando aqui do Rio de Janeiro, como é que você pretende contribuir para que esse cenário econômico e de segurança melhore no nosso estado, sendo eleito deputado federal pelo Partido Novo? Marinho, eu sempre digo que não há solução fácil para problema profundo. E aos nossos ouvintes, se preocupem sempre quando surgirem salvadores da pátria e bala de prata. A história mostra que isso não acontece, que a gente passa por um processo. Quando você fala de desenvolvimento econômico, emprego e renda, a gente precisa analisar a conjuntura da sociedade que você fala de emprego e renda. Uma sociedade, por exemplo, insegura não atrai investimento. Então, o primeiro ponto é você precisa fazer um diagnóstico. Vamos começar a comparação de país para chegar no Rio de Janeiro. O Instituto de Genebra fez uma pesquisa, soltou agora em junho, analisou 63 economias no mundo para ver quais eram as mais competitivas, quais eram as melhores para investimento. O Brasil está entre essas economias, as 63 avaliadas. E aí pergunto a vocês, e também deixo para reflexão dos nossos ouvintes. Vocês querem chutar qual a posição que o Brasil ficou? 62. 62 do Magno?
A 63, pô. 63. 5-4. Todo mundo muito decepcionado com o Brasil, né? É. A gente ficou melhor do que vocês pensam, mas pior do que a Gisele sugere. Pior talvez do que a gente gostaria, né? É. Não sei, vamos lá. A gente ficou em 59º. A gente conseguiu ganhar de Mongólia, África do Sul, Venezuela e Argentina. Esse já é um problema de entrada de dinheiro no país. Quando os investidores internacionais olham o Brasil nessa posição, já entra menos dinheiro no país. Pronto, dado está feito. Vamos olhar para o Rio de Janeiro agora. Um país que já tem dificuldade de receber investimento externo. O pouco que entrou, vamos ver para onde vai. Quando você pega entre os estados brasileiros, também ranking de competitividade, Rio de Janeiro é o 17º. E só não está pior porque a gente tem ainda os frutos de quando a gente era capital, que a mão de obra brasileira do Rio de Janeiro é considerada muito boa, então faz o nosso índice subir. Senão a gente estava pior ainda. Em segurança pública, nós somos o penúltimo. A gente só consegue ficar na frente de Roraima. Então, quando você olha, primeiro o Brasil, que não atrai investimento do exterior. Quando você vem a funila, vamos para o estado do Rio de Janeiro, e você vê a posição que a gente está, já há um sinalizador de dificuldade de entrada de dinheiro aqui. Estava conversando com o vice-secretário-geral da Associação Brasil-China de Comércio. China hoje faz 64% das transações internacionais com o Brasil, de compra e venda. Aí eu perguntei para ele como é que estava ali a situação do minério de ferro. Aí ele falou assim, René, olha só, como é que funciona o minério de ferro, como é que a China faz? Pega um navio, transporta no mar para o Brasil, 2 dias de viagem, 45 dias de viagem, chega aqui, são 2 dias atracados, enche de minério de ferro esse navio, volta mais 45 dias de viagem, lá atracado mais 2 dias, tira tudo, transforma minério de ferro em aço, metal, coloca mais 2 dias para colocar tudo no navio, 45 dias no mar, para vender para nós. Então eles pegam o nosso minério de ferro, levam lá para a China, trazem para cá para nos vender. Sabe quanto que de emprego gera aqui? Nada. De arrecadação tributária interna? Também nada. Aí eu perguntei para ele, mas isso não faz sentido. Faz todo sentido na resposta dele. Ele falou, a gente não vai investir num país que a gente não consegue caminhar na rua. Segurança pública então, Marinho. Então, é isso, né? 2, Magno, eu não vou investir num país que eu não entendo a regra tributária e que eu tenho medo dela. 2. 3, Gisele, ele fala o seguinte, eu não invisto num país que eu não confio no Poder Judiciário. Porque ainda que eu pague todas as verbas trabalhistas que eu devo, eu tenho medo de ainda ser penalizado judicialmente. Então eu prefiro colocar tudo no navio, levar para a China e depois vender aqui para vocês. Só que isso para nós é não geração de emprego, é não circulação de dinheiro. Então o diagnóstico está feito, a gente está muito mal. Tem caminho? Tem caminho. Um exemplo de caminho, que foi muito bem sucedido nesses últimos 4 anos aqui dentro do Brasil. Minas Gerais. Minas Gerais é o único estado no Brasil que tem o governador eleito pelo Partido Novo, Romeu Zema, que está lá em primeiro lugar nas pesquisas, vai ganhar disparado no primeiro turno. Pegou Minas Gerais deteriorado, devendo ao funcionalismo público, numa draga terrível, com investimento na área privada de 20 bilhões. Era isso que Minas Gerais tinha. Deixado pelo governo anterior, que em 4 anos tinha conseguido 20 bilhões de investimento privado. Zema hoje entrega Minas Gerais com 280 bilhões de investimento privado. Então, Marinho, quando você fala que as empresas estão saindo do Rio, elas estão saindo do Rio e com um destino certo, que é Minas Gerais. Todas as empresas de tecnologia estão em Minas. A Heineken agora botou a fábrica dela principal do Brasil em Minas. Ah, mas Minas tem uma mágica? Não. Não tem mágica. O Zema, quando entra lá, ele traz a cabeça da iniciativa privada e traz uma visão para o setor público que a gente não tem em lugar nenhum, que é marco de eficiência. Eu estava almoçando com o Zema falou o seguinte, Renê, logo quando eu entro em Minas, eu saio de 28 secretários para 12, estado com 940 municípios. 12 secretários. Aí você pega Niterói aqui, que é um município que tem equivalente a 60 secretários. Um município. É incrível isso, né? Eu sou de Niterói, eu sei que é E você pega um estado maior do país com 12 secretários. Qual que é melhor? Qual que traz mais eficiência? Niterói ou Minas Gerais? O município de Niterói ou o estado de Minas? Ele contrata os 12 por currículo, não quis conhecer nos 6 primeiros meses, falou, eu não vou conversar com quem eu contratei, com quem o meu RH aqui contratou, porque o sujeito não sabe nada de Minas. Durante 6 meses estuda Minas, depois a gente conversa.
E aí que ele foi conhecer os secretários. Aliás, tem 2 secretárias que são do Rio, que ele elogia muito, que foi via currículo. Aí como é que ele faz, Magno? Ele identifica as empresas no Brasil, liga para o dono da empresa e convida para ir em Minas tomar um café com ele. O sujeito já leva um susto. O governador me ligando. Coloca os secretários daquela atividade específica na mesa, junto com esse empresário, e dá o cartão de cada secretário. Fala, você precisa de construção de via para desaguar aqui sua produção. Então está aqui o secretário nosso de infraestrutura. Se um desses não resolver, está aqui o meu cartão, o governador liga para mim que eu resolvo. E resolve no marco de eficiência, porque eles estão ali enquanto servidores públicos. Estão ali para servir o público. Resultado, pula de 20 bilhões para 260 bilhões hoje. Minas circulando dinheiro e o Rio de Janeiro nessa draga que a gente está. Tem caminho. Essa é a gestão que a gente precisa em todos os estados do Brasil, não só o Rio de Janeiro, né? É realmente o estado de Minas, a gente que tem acompanhado, tem tido resultados incríveis. É mudança de mentalidade, né? Com Literalmente, certeza. porque a condução que ele fez foi uma condução aí estratégica, né, Magno? Dentro desse aspecto, né, eu acompanho o serviço público, sou cria do serviço público há muitos anos. A gente sabe que uma das coisas que muito prejudicou o ambiente de negócio também foi os escândalos de corrupção envolvendo o estado do Rio de Janeiro. Dentro desse foco, você queria contribuir com algumas ideias para poder ajudar a tornar o estado mais atraente para negócios e mais governável enquanto deputado federal, mesmo sabendo que essa é uma função do governador? Olha só, o Magno, eu acho que quando você fala de corrupção, a gente está falando de segurança pública de novo. Sim. Crime é tanto do colarinho branco quanto crime violento, que é o crime de rua. Os dois precisam ser solucionados no Rio. Esse que você chama atenção, que é o crime do colarinho branco, que é da corrupção, né, tem caminho. E eu vou te falar que, na minha visão, o caminho passa por Brasília. Passa por alteração de norma federal. Por que isso? Hoje você tem, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, áreas conflagradas, seja dominadas por milícia ou por tráfico, que, por exemplo, eu não consigo fazer campanha lá dentro. Ok, beleza. Só que lá tem algum mandatário, não é nem candidato não, o sujeito já é deputado, que sozinho faz a campanha dele. Então o que me mostra isso é que você já tem contato da milícia ou do tráfico com o poder público no Rio de Janeiro. Para mim isso já está diagnosticado. Como é que finaliza isso? Hoje a gente quando pega a estrutura da Polícia Federal no Brasil, como o Brasil é continental, por áreas no Brasil, você tem a figura do superintendente regional da Polícia Federal. É um delegado de Polícia Federal que, por exemplo, é escalado para comandar as atividades da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Esse sujeito hoje, ele está vinculado ao poder. Então ele não tem estabilidade na investigação que ele faz. Ele está ali há um ano e meio investigando. Se ele chegar muito próximo nessa investigação de quem não interessa ao poder vigente, o poder troca ele e acaba com toda a investigação que ele fez. Aquilo cai por terra. A gente precisa, no Brasil, dar autonomia para a investigação dos crimes de colarinho branco. Quando você faz com que o superintendente regional da Polícia Federal não seja mais vinculado ao poder, ao governo, mas sim vinculado a um mandato, ele passa a ser uma posição de Estado e não de poder. Então, dê ao superintendente regional das polícias federais, da Polícia Federal do Brasil, espalhado pelo Brasil, o cumprimento de mandato. Vamos lá, o Magno é um policial federal. Você vai cumprir um mandato no Rio de Janeiro de 2 anos. E aí, trazendo a minha linha do Partido Novo, tendo que cumprir alguns marcos de exigência ali, de eficiência, e ninguém consegue te tirar. A investigação é sua. Então você tem a certeza de que ninguém te paralisa. O Brasil, historicamente, as investigações que não agradam aos políticos vêm sendo interrompidas. E aí a gente tem cada vez mais o aparelhamento do Estado por milícia e tráfico. Então eu acho sim que uma contribuição há de ser feita por Brasília via Congresso Nacional. Entendi. Maravilha. E assim, você falou um pouco aí da influência, né, dos políticos, né, nessas escolhas, né? E a gente se vê aí de maneira recorrente, né,
sendo afetado, né, por todo esse ambiente político, né, e a forma como a política é estabelecida no nosso país. Então, assim, algumas pessoas me perguntaram, vocês vieram com esse podcast, né, contabilidade politizada e tal, porque a gente entendeu que a gente precisa exercer um papel como profissionais da contabilidade, como braço em direito aí dos empreendedores, né, toda empresa precisa de um contador, e a gente meio que é refém, né, de todo esse universo. Isso, né, no empreendedorismo, a gente vê que empreendedores que se posicionam politicamente, eles conseguem melhores condições de trabalho para um ramo de atividade, né? E a gente entendeu que a gente também deveria se posicionar como classe contábil. Então, assim, hoje a estrutura da classe, como é que ela vem se organizando, né? A gente chamou os professores, a gente chamou os empreendedores, a gente chamou a galera da área pública, né, para a gente estabelecer conversas, estabelecer diálogos sobre contabilidade, né, e a gente entendeu que a gente precisava, né, sentar à mesa com os candidatos, a gente entendeu que a gente precisava sentar à mesa com os políticos, alguns já, né, posicionados em alguma cadeira, né, e a gente entendeu que a gente precisa ser voz, né, dentro da política também. Então, é uma razão para o Condcast existir, né? É essa razão. E a gente queria entender um pouquinho, o Renê, o que você entende que é importante da nossa atuação, do profissional de contabilidade, né? Você é um profissional liberal, assim como nós somos, né? Sua primeira atuação aí é como advogada. A gente vê fortemente os advogados atuando dentro do meio político e em algumas vezes até se posicionando politicamente, né? Como é o seu caso. Então, assim, você entende que o caminho que a gente está percorrendo é um caminho legal? Que a gente está pensando de uma maneira legal? Gisele, eu digo que não só um caminho legal, mas é um caminho absolutamente essencial. Uma sociedade bem representada é uma sociedade que tem todas as vozes. Todos os conselhos de classe precisam ter vozes políticas. Porque é voz de incremento, é de identificação. Só quem passa a vida da área contábil sabe as dores que sofre. Então, quando você não coloca a sua voz para fora, você dificilmente não se verá representado. Eu, enquanto professor, quando a gente vai falar a direito das empresas, não existe empresa no Brasil que não tenha assessoria contábil. Não existe país que subsista sem atividade mercantil. Os contratos no mundo todo são que fomentam a circulação de riqueza desde os primórdios. Não há circulação de riqueza sem contratos de compra e venda, seja de produto ou de serviço. E não há contrato de compra e venda de produto ou de serviço por trás se não tiver a figura de um contador. Então, o contador é essencial para a circulação de riqueza em qualquer povo. Como você vai sugerir que o contador não tem voz nesse povo? Se o contador não tiver voz, possivelmente você vai estar numa sociedade não com um marco de eficiência na circulação de riquezas. Porque quem deveria falar não falou. E aí o ponto é que quem toma as diretrizes políticas não é nem maldade, é falta de conhecimento. Olha, se quem está na área não me passa conhecimento, eu vou aqui aos trancos e barrancos, no meu achismo, que é péssimo. A gente não evolui enquanto sociedade com base no achismo. Tentar fazer alguma coisa. Quando vocês trazem para o mundo político a voz de vocês, aí já não está no ambiente de achismo. É um ambiente de prevalência da ciência. Eu costumo dizer que a gente hoje vive uma sociedade da fase do achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo. A gente pouco se importa com o que a ciência diz. Enquanto a gente não der mais ouvidos à ciência e menos ao achismo, a gente também não evolui enquanto sociedade. A gente precisa ter uma predileção pela ciência. E aí a ciência contábil, para qualquer evolução de sociedade, é absolutamente importante. Por exemplo, se a gente pegar aí as agências reguladoras, agências fiscalizadoras, na minha opinião, seriam muito mais eficientes se você tivesse estabelecido nelas a figura dos contadores do que de outros apadrinhados de governo, que não tem função nenhuma ali. Então, quando você traz um técnico para uma área técnica, você tem uma evolução. Quando você não prestigia a boa técnica, você não evolui. Daí porque, com base na sua pergunta, eu acho que a área contábil tem que estar presente na política, sim, com voz atuante, sim, assim como várias outras áreas que são essenciais para caminhar de sociedade. Maravilha. Renê,
Você acha que os contadores eles participam do crescimento econômico do Estado, da União? Eu digo assim, no sentido de proporcionar uma melhora na questão econômica. Você acredita que o contador faz parte desse processo? O contador é essencial para esse processo. Não é nem que ele faz parte, não, Marinho. A figura do contador é absolutamente essencial para a circulação de mercadoria e para marco de eficiência na empresa. Se você tem uma empresa com um contador regular, razoável, e você tem uma empresa concorrente com um contador excepcional, eu tenho certeza que a empresa concorrente com um excepcional vai ter um produto e serviço mais barato e com uma lucratividade ainda maior. Então, pegando esse gancho rapidamente também, você sabe que hoje o ente público, o Estado da União, ela acaba impedindo um pouquinho, principalmente dos contadores que são empreendedores. A gente aqui no escritório hoje tem 60 colaboradores mais ou menos, né? Por exemplo, quando eu trato aqui com um cliente pequeno, um médico, ele e a sua esposa, ele e outro sócio, ela e outra sócia montaram uma pequena empresa. O contador, se ela for no lucro presumido, por exemplo, ele vai entregar em média aí com E-Social e outras obrigações 54 declarações por ano para o fisco. O contador é obrigado, inclusive, a mandar uma declaração dizendo para o Estado que o contribuinte já pagou um tributo que o Estado tem. Você entra lá com o seu certificado digital, todas as guias estão consideradas lá no site da Receita Federal. E mesmo depois desse prazo, você é obrigado a encaminhar uma declaração dizendo que está pago. Isso é uma loucura. E detalhe, esse contador, ele gasta tanto tempo preocupado em entregar essas obrigações para o ente público que diminui o tempo dele para assessorar esse empreendedor, esse empresário, que poderia aumentar com essas orientações o seu faturamento, o seu ambiente de negócio, aumentando a arrecadação do Estado, e isso hoje não é possível. Inclusive, essas declarações, mesmo o fisco tomando conhecimento que elas já foram pagas, se você não entregar uma declaração reforçando, eu digo reforçando porque ele já sabe que está pago, você é multado. Penalizado. Entende? Isso é uma coisa incrível, né? E isso, eu acredito que, no seu caso, você deveria pensar nessa pauta também, porque isso vai não só favorecer o ambiente de negócio, como corrigir uma injustiça, porque eu não posso aceitar que um cliente que fature lá R$15 mil por mês, ele era funcionário de um determinado hospital, o hospital mudou aquela relação com ele hoje é empresa, ele tem que ir lá para receber o salário dele, 15 mil, 20 mil. O contador tem que entregar em média 54 declarações da empresa dele por ano. Aí o banco tem que entregar o cartão de crédito, é uma loucura isso. E isso acaba impedindo aquela orientação que é necessário esse empreendedor receber, que a contabilidade acaba não conseguindo tempo suficiente. Ela tem que focar muito mais em atender a parte fiscal, para atender o fisco, do que a gente conseguir exatamente estar assessorando esses contribuintes, né? E eu vejo assim, o contador tem uma função social incrível, porque imagine se todos os contadores, mais de 600 mil, pararem de gerar os tributos hoje. Vou ficar 90 dias sem gerar guias de tributos para os contribuintes pagarem município, Estado e União. Porque não tem mais circulação de riqueza. Acabou. Vocês são os fomentadores de circulação de riqueza no mundo todo. Então, eu acredito que o ConteCast tem exatamente esse propósito, que é levar essa voz que não era escutada, né, ouvida, né, no Congresso, em outras entidades públicas, que a gente precisa ser ouvido, porque isso faz diferença. A gente sendo escutado, sendo ouvido, a gente vai contribuir mais ainda para que esse ente público possa melhorar a sua arrecadação. Mas melhorar como? Diminuindo esse excesso de burocracia, impedindo que esses profissionais consigam ajudar esse empreendedor, esse empresário, a aumentar o seu faturamento, a aumentar a sua arrecadação, porque é um papel fundamental que a contabilidade faz para a sociedade em geral, principalmente para a arrecadação municipal, estadual e federal. Ô Marinho, quando você faz esse diagnóstico terrível, esquizofrênico, a gente precisa entender por que ele existe, né, no nosso país. Esse diagnóstico que você faz, ele é fruto de trabalho legislativo, Ruim. com o aval do executivo. Horroroso. Então, o primeiro diagnóstico nós não estamos elegendo pessoas capacitadas, técnicas para estarem onde estão.
Então não é nem porque o sujeito foi lá mal intencionado. Não, o sujeito não tem capacidade mesmo de fazer. E aí sai esse emaranhado que você está falando e que atrapalha a circulação de riqueza na sociedade toda. Então uma reflexão que já fica para todos os ouvintes é: escolham melhor quem te representa. Menos amizade e mais qualidade. Esse é um primeiro ponto, para a gente passar a diminuir esse emaranhado aí. E aí, olha como é que esse emaranhado é negativo. Vamos lá para o dado que a gente passou anteriormente. 59º no ranking de competitividade econômica. Terrível, né? Porque no ambiente fiscal, o Brasil é horroroso. É muito ruim. O Rio de Janeiro é o pior no Brasil, no ambiente fiscal. Qual é a segurança que você tem de empreender num lugar que você tem esse diagnóstico específico? Esse é um ponto. Que aí o empreendedor já corre. Agora eu vou para um lado de precificação do trabalho do contador. Quando você obriga o contador, em razão de um emaranhado, de uma burocracia que não é inteligente, a trabalhar, você deveria remunerá-lo. Eu volto sempre na precificação. Sem dúvida. Então o sujeito está trabalhando mais, está ficando menos tempo com o filho, com a família, no lazer, porque é um Estado desorganizado. Desorganizado porque pessoas não técnicas comandam ele, faz com que a sua vida não seja tão boa quanto deveria ser. Então a gente precisa acender esses alertas, né? Para a gente poder caminhar melhor. Um ponto, o Magno e Gisele, que eu também vejo, que foi algo que eu não entendi e até curiosidade minha, né? Que eu pergunto para a classe. Enquanto advogado, quando eu vou ser atendido em qualquer setor, eu tenho o meu guichê específico. E eu nunca compreendi, quando eu vou num órgão público, que a figura do contador se confunde com a do contribuinte normal. O porquê o contador não ter o acesso... E aí, eu sou num partido que privilegia, que extirpa privilégio. E aqui eu não estou falando de privilégio, as pessoas confundem privilégio com equilíbrio de pratos. Tratamento desigual para situações desiguais precisam ser implementados. Isso Exatamente. Não é privilégio. Então, quando você cria um ambiente que facilita o trabalho do contador, desonerando o tempo dele, você está desonerando a sociedade como um todo. É muito diferente você ir para um guichê com 20 casos para resolver e aquilo é sua profissão e você eventualmente aparecer lá para resolver um caso seu. E eu não consigo entender, e aí vem uma pergunta minha mesmo de curiosidade, se isso evoluiu, de como está isso, se vocês têm um ambiente melhor de recepção ao longo dos municípios, do Estado, como é que é isso? Eu acredito que talvez a Gisele possa responder melhor. Hoje, e o Magno também. Hoje a gente tem, né, um atendimento privilegiado no Estado e a gente, via política, a gente está tentando que a Receita Federal nos recepcione como ela recepciona os advogados. Os advogados hoje têm prioridade de atendimento na Receita Federal e a gente, via um projeto de lei, a gente também está tentando fazer esse atendimento preferencial. Até porque você colocou muito bem, às vezes a gente não chega lá para poder resolver o caso de um cliente apenas, a gente vai lá para poder atender o caso de diversos clientes. E a gente entra exatamente na fila do contribuinte normal, né? Como se fosse um atendimento normal. E muitas das vezes não é um atendimento normal. A gente está indo lá para resolver, às vezes, mais de um caso. Na maioria das vezes não é um atendimento normal. Eu nunca fui à Receita Federal para resolver um problema meu. Sempre para resolver problema de um cliente. E a gente não vou dizer que seja mal atendido, não, mas é atendido de uma forma bem complicada, né? Pelo fato, realmente, algum tempo atrás, não sei se vocês recordam, nós tínhamos que entrar na fila às 4 horas da manhã para conseguir o atendimento. Imagine, eu colocava um funcionário meu que eu pagava ele horas para ele ir de madrugada para a fila com a cadeirinha, um guarda-chuva se estivesse chovendo, para ele marcar aquele local ali para conseguir uma senha para que a gente pudesse ser atendido, para atender o contribuinte que quer recolher os seus tributos para os cofres públicos. Isso é um absurdo. Você implora para poder pagar, né? Exatamente. Isso é uma coisa que para trabalhar para o Estado, para a máquina, né? Exato, porque assim, grande parte do que o Marinho colocou aqui, né? Como uma dor nossa, é que a gente trabalha muitas das vezes para a máquina e a gente às vezes escuta do cliente o seguinte: mas cara, eu tô tendo que te pagar para eu conseguir atender a burocracia criada, né? E assim, o nosso posicionamento, né, como classe, né, buscando a conversa, buscando o diálogo, é justamente para a gente conseguir meios de desfazer, né, essa cama de gato que é a nossa legislação, né? E o atendimento que a gente faz hoje de muita burocracia, né, de muita obrigação acessória, que se repete em dados, que se repetem em informações. Que modifica o tempo todo. Exatamente. Que não traz segurança para ninguém. Exatamente. Que deixa o empreendedor sem saber qual é a conta real do negócio dele. E um aspecto de a gente olhar para frente, o mundo cada vez mais conectado,
eu vivi na Europa durante um período e lá a gente vê muito isso. O produto, parte de um produto é feita num país, depois vai para o outro e ali se junta e vira um produto inteiro para ser vendido para o outro. E ainda que tenha esse emaranhado na organização para a criação do produto entre países, você não tem a dificuldade tributária que tem no Brasil. É mais fácil você pegar um carro, por exemplo, produzir na Europa, fazer o pneu num país, o teto no outro, o estofado no outro, juntar tudo para depois vender para um país secundário ainda. É mais simples o sistema tributário do que você olhar a produção interna no Brasil. Então, quando você tem um país desalinhado com a ordem internacional, você também dificulta muito a circulação de riqueza aqui. E o que a gente está falando, ao fim e ao cabo, na minha visão, é de melhoria na qualidade de vida de todos os nossos ouvintes. Parece que é algo distante. Não é. Enquanto o Brasil estiver nesse sistema que é esquizofrênico, como o Marinho coloca aqui, é menos dinheiro no bolso de todo mundo, menos oportunidade de emprego para todo mundo. É a China que vai pegar o minério de ferro, vai levar todo lá para a China, para depois vender um aço pronto aqui e não produziu nenhuma riqueza interna para a gente. Quando a gente pega, por exemplo, o café nosso, a gente exporta 20 milhões de sacas de café por ano. O Brasil é um dos maiores exportadores de café, 40 milhões de sacas por ano. E a nossa saca de café, o quilo é vendido ali a R$20, alguma coisa assim. O quilo do café a gente vende, exporta. E a gente exporta 40 milhões de saca, consome 20 milhões. Então a gente consome muito café também. Só que, pasmem, quando a gente compra 1 quilo de cápsula de café Nespresso, a gente paga R$600. É caríssimo mesmo. A gente exporta por R$20, ele in natura, consome por R$600 a cápsula. Sem uma produção interna, sem uma geração de emprego interno, sem uma tributação interna, nada, porque ninguém quer produzir no Brasil. E os poucos que querem vão para Minas Gerais hoje. É verdade. E assim, pegando também um pouco um gancho aqui do nosso papel, né, do papel do contador, né? A gente atua lá na ponta com o empreendedor, mas eu queria que o Magno falasse um pouquinho também da gestão, né? Lá na controladoria a gente faz a gestão do gasto público. Então, o papel do contador na controladoria, da gestão do gasto, né? Que é feito pelo governo, também é muito importante. Eu queria que você pegasse aqui nosso papel assim, de gerir o recurso, né? Bem, como eu disse, a gente tem, no caso eu tenho uma experiência já larga, grande, de 28 anos na área de controle do Estado, né? E a gente queria saber também, nesse sentido, né, a contabilidade como uma ferramenta de controle e a questão também que você falou sobre a desburocratização, processos, rotinas. Como você vê a máquina pública por dentro, e como você estaria enxergando a contabilidade também dentro da máquina pública como ferramenta de controle? Então, o Magno, primeiro, quando você fala da burocratização, hoje no Brasil, ela é muito fruto, no ambiente fiscal, de um sistema fiscal esquizofrênico. É difícil você ter simplificação de ato no sistema tributário tão esquizofrênico como o nosso. Você tem muitos desdobramentos. E esses desdobramentos vão cada vez mais gerando burocratização. Eu sou muito a favor da implementação no Brasil do Imposto Único. Muito a favor. Essa guerra fiscal que existe hoje dentro do nosso território brasileiro, ela é terrível. Na minha visão, há uma concorrência que não se justifica. O Brasil pouco fala sobre as alterações do Pacto Federativo. Acho que a gente precisa visitar o quanto antes o Pacto Federativo. O Pacto Federativo, para quem está nos ouvindo, é um rearranjo do Brasil. Quando a gente fez o Brasil ali, através da nova Constituição, a gente delegou muito poder para Brasília, muita concentração de dinheiro em Brasília. Concordo. E nós não diluímos. Então você tem muito dinheiro nos palácios de Brasília e pouco dinheiro nas calçadas, nas ruas. Os municípios que estão de frente com o cidadão. Só que até o dinheiro, aí vamos no aspecto de burocratização, até o dinheiro sair de Brasília e chegar nos municípios, ele se perde. Ele se perde em razão do custo dessa transação até chegar e porque ele vai saindo por corrupção. E aí você tem emaranhado de burocracia o tempo todo. A gente precisa simplificar o Brasil. Enquanto não simplificar, Magno, eu não acredito em processo de desburocratização. Por mais que se fale de GovTech, ferramentas tecnológicas, tá, mas o problema, a raiz, continua esquizofrênica. Eu procuro cultural. É cultural. Eu procuro sempre, quando cidadão, você dá um passo para trás.
Você não pode viver no país, quando você vai em Maricá, você tem dinheiro jorrando. Maricá, salvo engano, é R$ 1.100 por cabeça que o município recebe de royalties. Aí no município de trás, São Gonçalo, é R$ 11. Você fala, Maricá está rico, mas tem que estar rico. Porque recebe um mar de dinheiro, ainda que a gestão seja horrorosa, eu não estou falando que é porque eu não conheço, mas ainda que seja horrorosa, nenhuma gestão excepcional de São Gonçalo se sobrepõe a de Maricá em razão desse desajuste. Eu, Renê, primo muito pela revisitação do Pacto Federativo. A repartição de receita hoje é ruim demais, né? É horrorosa. E, por exemplo, Gisele, quando a gente pega ali em percentual, o Brasil investe muito em educação quando a gente faz comparativo com os outros países. Só que nas provas de competição internacional, de avaliação internacional, o Brasil está sempre lá embaixo. E aí, os nossos mandatários, os nossos deputados, os nossos governadores, prefeitos falam o seguinte, vamos investir mais em educação. O problema não está no investimento em educação. O problema está em ausência de eficiência no gasto do dinheiro da educação. O que os sujeitos fazem? Consomem o dinheiro todo, não chega para o aluno. Ao invés dele melhorar o marco de eficiência dele, ele quer mais dinheiro ainda para a educação, que vai continuar sem chegar no aluno. Então, ou a gente revisita esses pilares do país, ou, Magno, não adianta a gente pensar de burocratização só na ponta, sabe? Eu tenho uma visão mais ampla. Da gente melhorar, por exemplo, o aspecto tributário, trazendo o imposto único. Não dá para ser do jeito que está. Dessa forma também a gente revisitaria os mecanismos de controle, não só da gestão, mas também do processo contábil e de mensuração dos gastos públicos, né? Concordo com você e eu trago para o ambiente de controle, que é absolutamente essencial. Quando surge o direito para o mundo, junto com a economia, lá o Carnelucci, ele vai falar o seguinte, Carnelucci é um grande pensador italiano, que ele vai falar o seguinte, ser humano cada vez mais vai além. A gente sempre dorme maior do que quando a gente acordou, pode notar. A gente sempre vai querer ir além. Comprei um terreno hoje, amanhã você quer comprar 2, você quer comprar 1,5, quer comprar 3. Cada vez mais a gente vai expandir. Aí vem a figura do direito, aliado com o pensamento econômico de freio. Freia, senão isso aqui vira uma guerra. A fiscalização, o Magno, é freio. Um povo que não tem freio, ele exacerba os atos, mesmo. A gente precisa de freio o tempo todo. Trazer aqui um dado para vocês que caminha de mão dada com o que você está falando. A Universidade de Stanford fez lá em 1980 uma pesquisa. Foi na área de segurança pública, mas tem tudo a ver com o comportamento social que a gente está debatendo aqui, Magno. Pegou 2 carros idênticos, colocou um numa área pobre e desorganizada dos Estados Unidos, que foi o Brooklyn, e pegou um outro, colocou numa área muito rica e organizada dos Estados Unidos. E deixou esse carro lá parado na rua. O carro que estava na área pobre e desorganizada, com 2 dias, estava todo depenado e apedrejado. O que estava na área rica, permaneceu intacto depois de uma semana. Então eles avançaram com a experiência e quebraram a janela do carro que estava na área rica e organizada. A consequência é que em 24 horas o carro estava todo apedrejado. E aí a conclusão que esse estudo traz lá da Universidade de Stanford é o seguinte: quando o ser humano se vê num ambiente em que quebras de pequenas regras são toleradas, ele tem uma tendência a expandir a quebra de regra até chegar num ambiente nefasto de violência. E aí surge a teoria da janela quebrada. Então, quando você fala da fiscalização, ela tem que ser no primeiro ato, menor que seja, a gente precisa fiscalizar. Pelo próprio gestor. O próprio gestor. É o que a gente chama de choque de ordem em todos os lugares. Por exemplo, se a gente pegar 2 bairros que são muito próximos, mas diferentes em termos de organização. Copacabana e Leblon, por exemplo. Copacabana é muito desorganizada e o Leblon é um pouco mais organizado. A violência em Copacabana, quando a gente pega os índices, é infinitamente maior do que a violência no Leblon. Pese embora Copacabana não seja um bairro pobre. Mas o fato de você aceitar quebras de pequenas regras incute naquela população específica ali que tudo pode ser quebrado. Então, quando a gente vai para a área de fiscalização, a gente precisa se preocupar a não aceitar mais a quebra das menores regras possíveis. A gente precisa entender que a gente só também vai evoluir enquanto país quando a gente reclamar a quebra de pequenas regras. Aliás, a gente hoje chegou num ambiente de mundo que a gente não conversa mais, que a gente fala muito, mas conversa pouco, e a gente tem medo hoje de falar algumas coisas que são necessárias. Quem que está nos ouvindo hoje, em algum momento já não teve medo de falar algo que ele estava certo?
O sujeito parou o carro com 4 pneus em cima da calçada, o carrinho de bebê não passa, o cadeirante não passa. Mas você tem medo de pedir para o sujeito não colocar o carro com as 4 rodas em cima da calçada. Por mais que você esteja certo. Com certeza. Marinho, é uma sinalização de uma sociedade que andou para trás. É verdade. Porque você não tem o direito de reclamar o básico, uma civilidade, é muito negativo. E acende um alerta. Tem algumas máximas são 2 que eu lembrei agora, você falando assim, né? Tem uma que diz assim, porra, se você estiver andando na rua, o cara pisar no teu pé, tu pede desculpa para ele. Porque se você reclamar, pode ser que você, né, seja aí de alguma forma agredido. A outra tem a ver com muita coisa que foi falado aqui, né? Que eu volta e meia eu digo isso, né? Para você ainda está valendo aquela máxima de criar dificuldade para vender facilidade? Em relação a esse processo todo burocrático, essa questão da quantidade de obrigações que o contador tem que entregar, de ter que visitar o fisco e passar, como a gente passava até bem pouco tempo atrás, chega às 4 da manhã, 3 da manhã, numa fila para pegar uma senha para ser atendido às 11 da manhã, muitas vezes. E a gente enxerga muito isso, porque o contador vive muito na ponta, né? A gente escuta a reclamação do cliente lá no balcão do fisco e a gente vê esse tipo de coisa o tempo inteiro, né? Que é essa questão de criar dificuldade para vender facilidade. Porque desburocratizar vai quebrar isso. Que muita gente sobrevive desse negócio, né? De criar dificuldade para vender facilidade. Como é que você vê essa questão? Ô Marinho, criar dificuldade é curioso. O sujeito que cria dificuldade é aquele que é custeado pelo seu suor. Eu sempre digo que dinheiro é extrato de suor. Não há máquina que aperte e que dinheiro surja do nada. Isso não vai funcionar. O dinheiro, quando você vai pegar na raiz humana, é extrato de suor. A pessoa suou mais, tem mais dinheiro. Suou menos, tem menos dinheiro. Ou suor com mais eficiência, através de mais dinheiro e por aí vai. Quando você fala que alguém está implementando dificuldade, essa pessoa pega um suor seu, bota o dinheiro no bolso e ainda assim atrapalha a sua vida para pedir dinheiro extra para você. E a gente tende a normalizar esses atos que não são aceitáveis. Vamos sair do ambiente da contabilidade, vamos para o ambiente de espectro social. Políticos hoje se eternizam no poder, conseguindo encaixar pessoas doentes em leito. Sim. O que é isso, Marinho? Você trabalha a vida toda, dá 50% do que você ganha para o Estado, o Estado constrói leito com o seu dinheiro, a sua mãe está precisando de uma cirurgia urgente, o sujeito não vai te entregar o leito até que você implore de joelho para ele, para um político, com pires na mão, como um pedinte mesmo, e ele aparece para ser o herói da sua vida. Quando o certo era isso não existir. Contrassenso, né? É um absurdo. Mas isso é bem comum. Bem Muito comum comum mesmo. Aí agora a gente chega em época de eleição, todas as ruas sendo recapeadas. Todas. Com dinheiro de quem? Aí a gente vai, o Gisele vê hoje, as pessoas, a gente tá andando na rua, tem muita gente com bandeira, né, de político, entregando um santinho. Aí uma reflexão. Esse dinheiro vem da onde? Ah, sim. O sujeito pega 4,9 bilhões de reais Partidário. para gastar com papel, com bandeira, em 45 dias. Esse mesmo país, através do governo federal, no ano passado, não gastou nem perto de 1 bilhão de reais com saneamento básico. Em um ano. Com educação infantil, foi 3 bilhões em um ano. Com papel para político fazer campanha, 4,9 bilhões. E esse político, com papel, com a praguinha no peito, fala o seguinte para todos nós aqui: vou melhorar a sua vida. Vou melhorar a saúde. Se ele quisesse melhorar a saúde, ele não pegava o nosso dinheiro para botar papel no peito dele. E nem para entregar para a gente. Então, tem algumas alterações que não dá mais... A gente não tem mais como tolerar isso. Não dá mais para tolerar. Verdade. Se a gente reclama uma evolução social, pequenas mudanças de comportamento têm que ser feitas, têm que ser implementadas. Verdade. Esse aspecto do fundo eleitoral, para mim, não dá para tolerar. Num país com um abismo social tão grande, você vê que pessoas que estão em bolsão de pobreza estão custeando campanhas milionárias. É verdade. Bom, pessoal, vamos nos encaminhar aqui para o final do nosso bate-papo, tá? Eu queria já agradecer ao Magno pela sua contribuição aí, sempre contribuindo para o nosso podcast, ao Marinho pelo espaço, né, por todo o trabalho e a contribuição que você vem
nos ajudando aqui, né, a construir essa nova cara aí dos profissionais da contabilidade, ao Renê. E assim, eu queria finalizar aqui o nosso bate-papo pedindo para que você fale um pouquinho do que você tem como projeto de entrega, né, nesse cargo, né, caso você sente nessa cadeira, né, o que você tem de projeto aí para a gente poder finalizar aqui o nosso bate-papo. Gisele, obrigado pelo convite, obrigado ao Marinho, obrigado ao Magno por ter sido tão bem recebido aqui nessa casa que tem a voz de uma classe tão importante para o Estado, não só para o Estado, mas para o mundo todo, em termos de circulação de riqueza. Eu digo que quando a gente elege alguém, as pessoas ao longo do mandato se preocupam muito em falar o número de projetos de lei que fizeram. O sujeito cria projeto de lei do nome de rua, projeto de lei do dia de não sei o quê, como se isso modificasse a vida de alguém, como se isso tivesse utilidade. Primeiro ponto que a gente precisa ver no Brasil é barrar projetos inúteis. Projetos inúteis custam muito caro, debates inúteis custam muito caro. Esse é um ponto. Segundo ponto, a gente precisa, o quanto antes, diminuir o número de privilégios que nesse país tem. Não dá mais para a gente passar por um processo de pandemia intenso, com pessoas adoecendo psiquicamente, e a gente vê um poder judiciário, por exemplo, que naquele ano de pandemia gastou 100 bilhões de reais. Com 60 dias de férias. É justo o cidadão comum pagar 60 dias de férias para um juiz? Ter o incremento de auxílio saúde para juiz em ano de pandemia? Um país com esse abismo social incrível, ter que custear a vida de rei para juiz. Juiz que é pego vendendo sentença, tem como pena nunca mais trabalhar e receber integralmente o salário. A gente está em 2022. Pô. Algumas coisas precisam ser revisitadas, sabe? E eu faço essa crítica para os meus colegas que são juízes, são defensores, são promotores. Não é justo isso acontecer. Quando você pergunta para a população se alguém autorizaria esse escárnio, ninguém autorizaria. E para quem está nos ouvindo e falando, mas o Renê então está se lançando para candidato a deputado federal e vai gozar desses benefícios. Não vou. O Partido Novo nos obriga a assinar uma série de documentos abrindo mão de todos os privilégios que os políticos se autoconcedem. Então, qualquer privilégio que eu eventualmente venha a utilizar, eu na hora sou expulso pelo partido. Esse é um ponto meu de projeto também, a gente diminuir e enxugar a máquina dos privilégios no país. Pacto Federativo, acho absolutamente essencial. E aí, Gisele, falando para o direito da mulher especificamente, eu tenho um projeto já concatenado na minha cabeça, que é para a gente dar um prognóstico, uma resolução para esse ambiente social de mulheres num grande número que não consegue se inserir ou se reinserir no mercado de trabalho depois de um término de casamento, onde ela abdicou da profissão. Eu proponho, Magno e Marinho, que o Estado identifique essa mulher que está se inserindo ou se reinserida no mercado de trabalho e, num período curto de espaço de tempo, distensione a sua relação com a iniciativa privada de maneira a estimular a iniciativa privada a contratar essa mulher. Com algum benefício. Benefício não entregar dinheiro, é diminuir a asfixia nesse empresário. Porque se essa mulher, em um ano, está contratada, depois ela consegue se manter no mercado de trabalho. O ponto é só a abertura de porta. Estimule, o Estado precisa estimular o empresário a abrir a porta para essa mulher. Porque sem estímulo, o empresário não vai contratar alguém sem experiência. Então esse é um projeto que eu tenho hoje, Gisele, de levar para Brasília como carro-chefe, da gente ter um olhar mais acolhedor para alguém que fez algo mais sublime na vida, que foi abrir mão da sua história para tomar conta de alguém. Muito obrigada, Renê, pela tua presença, tá? Muito grata por ter recebido você aqui no Contingcast. Obrigada, Marinho. Obrigada, Magno. Fiquem todos com Deus. Espero que esse bate-papo tenha contribuído aí para você também pensar um pouquinho a política na contabilidade. Obrigada, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado.